Fala galera, tudo bem? Sou o professor Bruno Ferreira e esse é o nosso canal Matemática para Vencedores. Pessoal, a aula de hoje é sobre classificação dos números, a pedidos de um inscrito. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem algum conteúdo que você está aprendendo na escola ou aí no cursinho e você não está conseguindo entender, coloca aí nos comentários que eu vou preparar uma aula especialmente para você, tá bom? Então vamos para a aula de hoje. A aula de hoje é sobre classificação dos números, como eu havia falado. Bom, primeira classificação que nós vamos abordar é a do conjunto dos números naturais. Os números naturais, ele é composto do zero até o mais infinito. Então, eu representei aqui para vocês, ó, 0, 1, 2, 3. Coloquei o símbolozinho de reticências porque não tenho espaço para escrever todos os números. E coloquei lá o símbolo de mais infinito, ou seja, a parte positiva dos números. O próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros. Ele é representado pela letra Z, tá? E, mais uma vez, coloquei aqui, ó, agora, do menos infinito até o mais infinito. Então, vamos falar alguns números que fazem parte desse conjunto. Olha aí, ó. Nós colocamos aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, menos infinito, reticências, porque eu não tenho como representar todos os números. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Se você reparar, daqui para lá é o quê? É o próprio conjunto dos números naturais. Então, galera, o conjunto dos números naturais, ele está o quê? Contido nos números inteiros, tá bom? Então, a diferença dos números inteiros para os números naturais é que nos números inteiros nós temos o quê? Os números negativos. Enquanto isso, nos números naturais, nós temos os números o quê? Positivos. Beleza? Então, por isso que o conjunto dos números inteiros vai do menos infinito até o mais infinito. Vamos continuar aqui, ó. Conjunto dos racionais. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, tá bom? E aí, olha só quem faz parte aqui do conjunto dos números racionais. Eu coloquei aqui para vocês, ó, o N, que vem a ser os números naturais, o Z, que vem a ser os números inteiros, e além disso, eu fiz a representação de uma raiz exata. Raiz de 9 é 3, beleza? Mas aqui eu poderia escrever raiz de 25, raiz de 36, raiz de 144, ou seja, qualquer raiz exata, ela faz parte do conjunto dos números racionais. Além disso, nós temos o que? Nós temos as frações. Eu representei aqui 3 sobre 5, mas você poderia colocar qualquer fração. 1 sobre 2, 4 sobre 9, 15 sobre 50. Enfim, qualquer fração faz parte do conjunto dos números racionais. E, além disso, eu coloquei o que aqui, ó? 0,444 reticências. O que é isso, galera? É uma dízima periódica, beleza? Então, as dízimas que têm períodos, né, porque nós temos as dízimas aperiódicas, que são aquelas dízimas que não têm período, e temos as dízimas periódicas, que são as dízimas que têm período. Então, essa aqui é a representação de uma dízima periódica de período 4. Então, por isso que ela vem acompanhada das reticências. E, além disso, eu coloquei ali 0,5. 0,5 vem a ser o quê? Vem a ser a representação de um número decimal. No caso, esse número aqui, ele não tem a parte inteira. Por exemplo, 2,5 é também um número decimal, só que com parte inteira 2. Beleza? Próximo conjunto, conjunto dos irracionais. O conjunto dos números irracionais é composto pelas raízes que não são exatas, tá? E pelas dízimas que não são periódicas, ou seja, pelas dízimas que são aperiódicas. Um exemplo clássico de uma dízima que não é periódica é o número π. Π vem a ser o quê? A relação entre o perímetro de uma circunferência e o seu diâmetro. Mais para frente, em outra aula, nós vamos falar sobre o π, tá? Aqui, ó, galera, eu coloquei para vocês alguns números, né, que fazem parte do número π. Olha lá, o número π, normalmente, ele vem no exercício como 3,14, mas ele, além desse vírgula 14, ele tem esses números todos aqui, e eu coloquei uma reticência, porque são muitos números. Então,
olha só, vamos pegar outro exemplo aqui de uma raiz que não é exata. Por exemplo, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 11, raiz de 13. Então, esses números que eu falei, essas raízes, elas não são o quê? Exatas. Então, os números que não possuem raiz exata, eles fazem parte do conjunto dos números o quê? Irracionais. Além disso, como eu já havia falado, também faz parte do conjunto dos números irracionais as dízimas que não são periódicas, ou seja, elas são aperiódicas. E por último, nós temos aqui o conjunto dos números reais. Os números reais, ele é composto por todas as classificações dos conjuntos. Os conjuntos naturais, inteiros, racionais e irracionais. Tanto que eu coloquei aqui para vocês, ó, conjunto dos números reais, olha só. Aqui, ó. Quem faz parte desse conjunto? É o conjunto dos números naturais, é o conjunto dos números inteiros, é o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Qualquer número de qualquer conjunto desse que eu citei aqui para vocês faz parte do conjunto dos números reais. Além disso, galera, no segundo ano do ensino médio, mais ou menos, vocês vão ver também um outro conjunto chamado conjunto dos números complexos, tá bom? Então, a classificação dos números, ela não está completa aqui no quadro. Está faltando a classificação do conjunto dos números complexos, tá bom? Mas, como esse número complexo eu quero fazer uma aula à parte, eu não citei aqui para vocês. Mas fica aqui pelo menos citado que existe esse outro conjunto chamado conjunto dos números complexos. E olha só o que eu coloquei aqui para vocês. Aqui eu coloquei um resuminho do que está no quadro. Só que é um resuminho para vocês entenderem como funciona. Aqui nessa parte que eu falei aqui, ó, galera, aqui, ó, 0, 1, 2, né, até o mais infinito, eu falei o quê? Gente, isso aqui é o conjunto dos números o quê? É o conjunto dos números naturais. Aqui nos racionais, eu citei os naturais e os inteiros. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês? Que, por exemplo, esse conjunto está contido no conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos racionais. Então, eu tenho como fazer um resumo. Olha aqui, ó. Eu fiz um quadradinho aqui para vocês representando o quê? O conjunto dos números naturais. E aí, ó, por fora, englobando aqui, ó, o conjunto dos números naturais, eu fiz o conjunto dos números inteiros. E englobando o conjunto dos números inteiros e dos naturais, eu fiz o conjunto dos números racionais. E englobando todo mundo, eu fiz o conjunto dos números o quê? Reais, já que o conjunto dos números irracionais, ele não engloba os racionais, os inteiros e os naturais. O conjunto dos números irracionais, ele é um conjunto à parte no conjunto dos números reais. Então, por isso que eu fiz aqui, ó, o quadrado maior sendo o conjunto dos números reais, porque eu falei para vocês, ele engloba todos esses conjuntos, e um conjunto à parte dentro do conjunto dos números reais, eu coloquei aqui o conjunto dos números irracionais. Então, galera, essa aqui é a nossa primeira parte da aula. Eu vou apagar o quadro e vou passar exercícios para a gente treinar qual número faz parte de qual conjunto, beleza? Então, eu vou apagar o quadro e a gente se vê. Galera, vamos lá. Eu, antes de fazer os exercícios com vocês, eu quero conversar duas coisinhas que ficou faltando na primeira parte do vídeo. A primeira delas é quando nós colocamos o símbolo de asterisco, tá? Toda vez que eu coloco o símbolo de asterisco, eu excluo o número 0. Então, olha aqui o exemplo, ó. O conjunto dos números naturais, ele vai do 0 até o mais infinito. Quando eu coloquei aqui o asterisco, repara, eu excluí o 0, tá? Isso serve para os inteiros, isso serve para os racionais, para os reais. Se eu colocar o símbolozinho ali, ó, de asterisco, o 0 não faz parte mais do conjunto. Segunda coisa que eu quero falar com vocês. Eu posso ter os inteiros positivos, eu posso ter os inteiros negativos, eu posso ter os racionais positivos, racionais negativos, eu posso ter os reais positivos e os reais negativos. Então, toda vez que eu coloco aqui, ó, o símbolozinho de mais ou de menos, eu só vou considerar a parte positiva ou eu só vou considerar a parte negativa. Aqui, para exemplificar, eu peguei o conjunto dos inteiros. Então, lá, inteiros positivos, repara, vai do 0 até o mais infinito. Inteiros negativos, vem lá do menos infinito até quem? Até o 0. E eu poderia ainda complicar mais ainda colocando aqui, ó, por exemplo, ó, inteiros positivos com um símbolozinho de
asterisco. Se eu fosse representar os inteiros positivos com o símbolo de asterisco, seria praticamente a mesma coisa que isso aqui, só que eu ia excluir quem? Eu ia excluir o zero, ou seja, ele iria do 1 até o mais infinito. Beleza? Bom, agora nós podemos fazer os exercícios, tá? No caso aqui, eu coloquei aqui, ó, use pertence ou não pertence. Então, se o número pertencer ao conjunto, nós vamos utilizar o símbolo de pertence. Se não pertencer, nós vamos colocar o outro símbolo, de não pertence. Então, lá, número negativo pertence ao conjunto dos naturais? Não. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais, ele só aceita números positivos e vai do zero até o mais infinito. Então, aqui, ó, não pertence. Menos 3 sobre 5. Menos 3 sobre 5 é uma fração. Então, as frações, elas fazem parte, sim, do conjunto dos números racionais. Tá, é uma fração negativa, mas não importa, tá? Porque o conjunto dos racionais, ele tem os positivos e os negativos. Então, menos 3 sobre 5 pertence aos racionais. Letra C. Raiz quadrada de 16. Galera, raiz quadrada de 16 é 4. E 4 é um número inteiro. Logo, a raiz quadrada de 16, ela pertence ao conjunto dos inteiros. Isso aqui é uma pegadinha, tá? Muitos concursos colocam esse tipo de questão e muitos candidatos acabam caindo, tá? Por quê? Porque a raiz de 16, ela não está na forma mais simples dela. A forma mais simplificada da raiz de 16 é quanto? É 4. E 4 pertence ao conjunto dos inteiros. Então, cuidado aí com a pegadinha. 4,2222 é o quê? É uma dízima. Olha aí as reticências. E as dízimas, elas fazem parte de quem? Do conjunto dos racionais. Só que os reais, que é o caso aqui que nós estamos analisando, ele engloba todos os conjuntos. Então, a dízima, ela pertence aos reais. 0,4. 0,4 é um número decimal. Um número decimal pertence ao conjunto dos racionais, mas não pertence ao conjunto dos irracionais. Quem é que faz parte do grupo dos irracionais? São as dízimas aperiódicas e as raízes que não são exatas. Lembra? Raiz de 17, raiz de 13, raiz de 11, beleza? 16 sobre 8 é outra pegadinha, igual a raiz quadrada de 16. Porque 16 sobre 8 é uma fração. Na teoria, as frações, elas não fazem parte dos naturais, só dos racionais e dos reais, beleza? Só que nesse caso, galera, 16 sobre 8 não está na forma mais simplificada. 16 sobre 8 é quanto? É 2. E 2 pertence aos naturais. Então, ó, cuidado com a pegadinha. Aqui, se fosse números inteiros, também seria pertencente, beleza? Por quê? Porque 2 pertence também ao conjunto dos números inteiros. Vamos lá, 0. 0 pertence aos naturais? 0 pertence aos naturais. O grande problema é que tem um símbolo de asterisco. Se tem um símbolo de asterisco, galera, é porque está excluindo o 0. Então, olha aí, ó, não pertence. Menos 3,7 é um número decimal com parte inteira. Então, olha aí, ó, pertence ao conjunto dos inteiros? Não. Então, não pertence. Raiz quadrada de 81. As raízes exatas, elas fazem parte do conjunto dos números racionais, tá? Mas, na forma mais simplificada, a raiz quadrada de 81 seria quanto? Seria 9. Então, também faz parte do conjunto dos racionais, tá? Do jeito que está, já faria parte do conjunto dos racionais. Só que na forma mais simplificada seria 9, e 9 faz parte do conjunto dos números racionais. Também faria parte dos inteiros e também faria parte dos naturais. Por quê? Porque a raiz quadrada de 81 é 9, e 9 faz parte desses outros conjuntos que eu citei. Por último, 1,8. 1,8 é um número decimal com parte inteira. Então, não faz parte, olha aí, ó, não faz parte dos números naturais. Beleza, galera? Essa foi a aula de hoje, tá? Essa foi uma aulinha dedicada aí a um seguidor que pediu uma aulinha sobre classificação dos números. Mais uma vez eu reforço o início do vídeo. Se você aí tem alguma dificuldade, tem alguma dúvida, tem algum conteúdo que o professor está dando na escola que você não está conseguindo entender, coloca aí nos comentários que eu vou gravar uma aula especialmente para você. Se você curtiu a aulinha de hoje, curte aí, por favor, que ajuda muito o canal, compartilhe com os amigos e se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Um grande abraço e até a próxima.